Pronto, tá gravando. Outra coisa, outro informe eu vou pedir para o pessoal desligar a câmera e o áudio, porque assim facilita. Não dá interferência, né? E também porque a gente tem os intérpretes que vão usar a câmera aí para não travar. Obrigado a todos. E hoje, antes de apresentar o palestrante, a palestra vai ser diferente. Como o Cássio não vai usar... Ô, gente, Cássio é porque, né, sou uma pessoa íntima. Mas ele já me deu um aqui, que não é para chamar de professor Cassiano. Enfim, a palestra vai ser diferente. Como ele não vai usar slide, ele prefere que as perguntas sejam feitas ao decorrer da live, tá? Que assim a gente fica mais próximo, a gente tem uma palestra mais dinâmica, certo? A palavra-chave, o formulário, a gente vai colocar no final aí da palestra, lá pro finzinho. Opa, lá foi meu direito de imagem, ai. Então, eu vou apresentar nosso palestrante de hoje, o professor mestre José Cassiano, mas eu chamo de Cássio. Ele é ex-aluno da UESB, ele é graduado em licenciatura de matemática com enfoque em informática pela UESB Jequié. É mestre em educação matemática pela Universidade Estadual de Santa Cruz. É professor de matemática para o ensino médio e EJA. E desenvolve um projeto Educação Matemática, Livros e Outros, que busca divulgar livros e temas sobre educação matemática pelo YouTube. Então aí já fica aí a deixa de seguir o canal dele. E também ele foi professor da UESB, inclusive meu professor e de muitos que estão aqui presentes. Cássio, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Valeu, Mel. Obrigado pela apresentação. Eu vou dar boa noite a todo mundo de maneira oficial e vou só complementar esse perfil que você fala. Eu gosto sempre de trazer uma complementação no sentido de representatividade, porque eu também eu fiz parte da primeira turma do curso, da primeira turma, não da primeira de todas, mas do primeiro pessoal que conseguiu acesso à universidade, ao curso de matemática, que eu vou chamar de nosso, por meio das cotas sociais. Então, eu gosto sempre de complementar nesse sentido. Eu consegui aprovação naquela época por meio das cotas de quem sempre estudou escola pública. E, por mais que eu tinha importância das cotas naquele período, depois que a gente vai ganhando experiência, tendo mais consciência política da nossa sociedade como um todo, eu fui fazer uma análise, né, de se eu teria sido aprovado naquele vestibular pela ampla concorrência, e a verdade é que eu não teria sido aprovado, talvez eu tivesse sido chamado nas outras chamadas, mas eu não sei. A verdade é que se não fosse pelas cotas, talvez eu não tivesse esse perfil que Mel descreveu aí enquanto educador matemático. Então, eu gosto sempre de salientar, é muito significativo e acredito que seja muito representativo do ponto de vista das nossas lutas de maneira social. Mas vamos lá. Eu vou começar, antes de tudo, né, de introduzir, mapear mais ou menos o que a gente vai falar, tentando traçar para vocês como é que está o ensino da EJA nesse momento, no período de pandemia, uma vez que eu estou ensinando EJA, na EJA também, e, assim, é muito baseado na minha experiência e de alguns colegas que eu fui perguntando para poder entender, não dá para generalizar, mas a gente está em um processo de muito receio do nível de evasão, né, do índice de evasão que pode acontecer por parte dos estudantes da EJA no retorno às aulas pós-pandemia, uma vez que a EJA, todos vocês sabem, tem um índice um pouco elevado já no decorrer da nossa normalidade de evasão. Então, isso tem sido uma preocupação, a gente tem discutido muito, tentado, como a rede estadual, ela não está tendo um período de ensino obrigatório, né, de maneira online, a gente tem feito atividades voluntárias, a gente tem conversado com o pessoal em momentos específicos para tentar deixar ele sempre próximo da escola e tentar motivado para quando a gente retornar, porque essa é uma realidade que a gente está um pouco, né, mapeando, conjecturando o que pode acontecer e se preparando para uma possível evasão em massa da EJA, enfim, vocês devem imaginar. Para a nossa conversa, eu pensei da gente traçar em dois caminhos, e aí eu vou explicando à medida, vou dar um mapeamento aqui, e vou explicando à medida que a gente for avançando. Eu decidi não falar do ensino da matemática na EJA pensando só em conhecimento matemático ou em metodologias e recursos para o ensino da matemática, porque eu acredito que todos nós já temos alguma bagagem aí no decorrer da graduação e tudo mais. Eu decidi conversar sobre o ensino da matemática na EJA numa perspectiva de pensar a modalidade EJA e
como a gente vai estar planejando essas aulas de matemática. Então, para isso, eu busquei alguns documentos orientadores e também busquei algumas referências do ponto de vista de pesquisa acadêmica para a gente ir fomentando a conversa. Em contrapartida, eu decidi também trazer um pouco de alguns relatos, alguns recortes da minha experiência, para tentar mostrar para vocês as fronteiras que eu me deparo à medida que, ao pensar o ensino da matemática na EJA, compreendendo a modalidade EJA de ensino, pensando em documentação, documentos orientadores, planejamento, atividade complementar, tudo isso, quando eu vou para a sala de aula, eu me deparo com algumas fronteiras que precisam, me impõem readequações desses planejamentos. E aí eu vou tentando traçar essa conversa com vocês. Talvez por isso eu não consiga contemplar todas as expectativas, então fica aí para vocês irem fomentando a conversa com reflexões, com perguntas. O máximo que vai acontecer é dar risada e não conseguir responder, e vou dizer. Enfim, acontece o seguinte, né? Onde é que eu estou na EJA hoje? Para vocês já irem mapeando a nossa conversa. Hoje eu ensino matemática, voltei a ensinar matemática na EJA no turno noturno, e eu estou trabalhando, lecionando com matemática no eixo 7 da EJA. E aí vamos entender onde é que está esse eixo 7, matemática, como é que funciona. Eu trabalho dentro do tempo formativo 3 da EJA, e esse tempo formativo 3 é composto por dois eixos. O eixo 6, que é um ano letivo, os estudantes cursam, e o eixo 7, que é um outro ano letivo, e é aqui nesse eixo 7 que acontece o ensino da matemática na EJA, dentro do tempo formativo 3, a gente tem o tempo formativo 1 e o tempo formativo 2. E esse tempo formativo 3, o eixo 6 e o eixo 7, eles equivalem, vou fazer um comparativo com o ensino médio regular. Então, eixo 6 e eixo 7 da EJA, ele equivale ao que os estudantes cursam no ensino médio regular. Mais para frente, vocês vão ver que eu não gosto muito de estar fazendo essa comparação modalidade EJA com o ensino médio regular, mas para a gente se mapear aqui nesse início de conversa, para vocês compreenderem onde a gente vai estar conversando. E como é organizado esse eixo 6 e esse eixo 7? No eixo 6, os estudantes da EJA vão cursar as componentes curriculares, vão estudar as componentes curriculares da área de linguagens e da área de humanas. Então, é um ano letivo inteiro, no qual eles vão estudar todas essas componentes curriculares. No eixo 7, a gente vai ter as componentes curriculares da área de ciências da natureza, matemática, e aparece a artes aí, que era para estar lá com a linguagem, mas ela vem para o eixo 7. Também tem algumas atividades laborais. Então, nesse contexto do eixo 7, eu preciso pensar o ensino da matemática na EJA com conectividades, com conexões com física, química, biologia, artes e matemática. Então, por isso que eu quero propor uma reflexão sobre o ensino da matemática na EJA, pensando na estrutura, na proposta da modalidade de ensino EJA. E vou pedir para vocês que, à medida que a gente vá conversando, vocês vão refletindo, sempre tentando associar onde é que a matemática está aí. Porque em alguns momentos eu não vou falar da matemática. Mas vai ter momentos que eu vou trazer alguns exemplos de como é que eu trabalho o conhecimento matemático dentro desse campo, desse contexto. Então, para isso, eu vou já sinalizar para vocês que eu fui buscar algum artigo, não deu tempo eu ler livro, muita coisa, eu fui buscar um artigo para fomentar a discussão de uma maneira de base, Então, eu encontrei um artigo que foi publicado em agosto desse ano, que é intitulado Ensino de Matemática na EJA, uma revisão sistemática da literatura para o período de 2010 a 2020. São duas autoras, Silvia Joana Rodrigues e Cláudia Lozada. Elas pegaram duas plataformas de publicação acadêmica e aí mapearam o que foi publicado referente ao ensino de matemática na EJA no período de 2010 ao período de 2020. E foi aí que eu fui tentar encontrar algumas referências para fomentar, algumas que eu já tinha lido, eu encontrei, e aí vou trazendo algumas reflexões aqui. Vou trazer, então, essas referências, documentos orientadores e a minha experiência dentro da EJA. Vou começar falando um pouco da minha experiência de maneira geral, para vocês também ser realista com vocês, o que é que eu me deparei no decorrer desse processo. Eu separo em 3 momentos, quando eu vou parar para pensar. Eu fui pensar na conversa com vocês. O primeiro momento, que eu chamo uma prática docente na EJA, que foi picotada, fragmentada, porque foi quando eu estava ali no período da graduação e logo após. Que é aqueles momentos que a gente faz uma substituição de uma semana, 2 aulas, no máximo 1 mês. Então, essa primeira experiência na EJA, ela foi muito pautada na minha inexperiência de ser professor.
Então, a crítica que eu faço a mim hoje, mas uma crítica que, evidentemente, compreensível, é que naquela época, quando eu ensinava nesses momentos na EJA, eu só olhava para o conhecimento matemático, quando eu queria planejar. Então, eu ia só estudar matemática, não dava a mínima atenção, por mais que eu compreendesse, porque a gente vai discutindo nas pesquisas, né, a importância de pensar na questão humana, nas relações, na questão social, mas eu acredito que essa seja a experiência de todos nós, quando a gente começa logo, né? Qualquer coisa vocês comentem aí. Quando eu vou para eu fui para as primeiras aulas de matemática, na EJA, nesse caso da nossa conversa, eu só pensava em ter certeza que eu sabia resolver aquela questão, e ter certeza que eu sabia falar aquela definição daquele conhecimento matemático. E essa é uma crítica que eu faço a minha hoje, porque talvez se eu tivesse um nível de criticidade mais desenvolvido naquela época, eu teria tido um outro olhar. Uma outra crítica construtiva que eu faço para esse primeiro meu momento é em relação, eu vou chamar de nosso curso, porque por mais que eu já passei, eu faço parte do curso também, né? Então, em relação ao nosso curso, isso é muito pautado também na minha experiência. Eu não sei qual é a experiência de vocês. Na minha hipótese, provavelmente é diferente, né? Mas na minha experiência, por mais que eu tive momentos em que eu discutia a EJA, a gente tinha texto da EJA, a gente pensava um pouco na EJA, mas não era uma discussão profunda, e nem uma discussão a longo prazo, eram mais fragmentadas. Salvo engano, a gente tem uma disciplina optativa da EJA, que na época era até Cássia, eu não cursei porque foi no período que Cássia saiu para o doutorado. Então, do ponto de vista do curso, eu fiquei com essa crítica construtiva de que faltou um momento de pensar teórico, prático e reflexiva essa modalidade EJA, pensando no ensino da matemática. Então, essas são uma crítica em relação a mim, em relação ao curso, nesse primeiro momento. O meu segundo momento, minha gente, e aí eu vou ser bem sincero com vocês, foi quando eu tive uma experiência no tempo juvenil da EJA, que é aquele período de estudantes que tem entre 15 e 18 anos, e que esses estudantes eles não conseguiram concluir o ensino fundamental 2 dentro do, vamos chamar aqui, período regular. Então, eles cursam em 2 anos, nesse EJA tempo juvenil, o que equivale aos 4 anos. Esse foi, dentro da minha carreira enquanto professor, a minha maior dificuldade, a maior fronteira psicológica que eu enfrentei, porque eu não consegui lidar com o nível de vulnerabilidade social ao extremo que eu encontrei. Porque uma coisa é a gente se preparar para uma diversidade, uma outra diversidade que vai acontecendo. Outra coisa é a gente se deparar com a diversidade de vulnerabilidades, um combo disso, e nesse contexto não conseguia, a minha maior frustração psicológica era não conseguir ensinar nada de matemática. Eu tentava de todas as maneiras, não vou comentar não, mas vocês sabem, as metodologias que a gente discute nas pesquisas, os recursos, de maneira tradicional, digital, fora da sala de aula, e eu tive essa dificuldade de, por mais que eu conseguisse ter uma relação afetiva com os estudantes e com as estudantes, eu não conseguia possibilitar uma mediação de construção de conhecimento matemático, não conseguia avançar. Isso me causou uma frustração, e essa experiência, por mais dolorida que foi para mim, serviu para eu amadurecer enquanto professor, para a gente poder, no meu caso, parar, refletir, e que eu preciso saber lidar com essas situações ao extremo também. A gente acaba se preparando para uma ou outra, mas a gente tem que se preparar para ensinar matemática e lutar para ensinar matemática, porque é uma luta nesses momentos de adversidade. E aí, eu estou agora, esse terceiro momento é quando eu vim para a EJA 7, a gente chama EJA 7, que é o eixo 7, e eu já mapeei para vocês como é que acontece. Enfim, mas para eu ensinar matemática na EJA, entrando no primeiro bloco, no segundo bloco, assim, vamos dizer, eu preciso conhecer a identidade dessas pessoas que estão na EJA. E aí eu vou tentar traçar uma relação do que os documentos orientadores falam e de como a gente pode pensar, planejar a matemática, o que a gente pode considerar, no meu caso, realmente, do ponto de vista pessoal, eu acho que a gente deve considerar para poder planejar as aulas de matemática na EJA. Evidentemente, minha gente, que essa conversa aqui não quer dizer que na prática docente, na minha e provavelmente dos meus colegas que já estão que ensinam na EJA, acontece exatamente assim. A gente vai tendo que enfrentar, como eu falei, as fronteiras que aparecem na prática docente, e aí acontecem as readequações. Bom, mas quando eu vou planejar a aula de matemática na EJA, eu tenho que primeiro lidar com o preconceito dos estudantes, porque, em grande maioria, eles não aceitam que eles fazem parte da modalidade EJA.
Eles querem dizer, para vocês terem uma noção, que o eixo 6, eles não falam que fazem parte do eixo 6, em sua maioria dos estudantes. Eles falam que fazem primeiro e segundo ano, e que no eixo 7 eles fazem o terceiro ano. Para vocês terem noção do preconceito que eles têm, no sentido de, às vezes, eles se sentirem menor do que quem está cursando o ensino médio regular, todo ano, os estudantes, a gente já passou pelo terceiro ano, sabe? Né? A gente quer fazer a camisa do terceiro ano porque é o último ano. E a EJA 7 também quer fazer a sua camisa. O problema nesse caso é que a EJA 7 não quer colocar na camisa que eles são eixo 7. Eles querem colocar na camisa que eles são terceiro ano. Porque para eles, estampar ou expor que fazem parte do eixo 7, isso evidentemente são percepções que nós temos no decorrer da prática docente. É como se eles se colocassem num patamar menor. Então, para eu ensinar matemática na EJA, eu tenho que lidar com, primeiro, em trabalhar a desconstrução desse preconceito, que, historicamente, a gente tem o ensino de educação de jovens e adultos desde o período colonial, mas, assim, vamos citar, eu vou correr do período colonial para o período da ditadura militar, quando a gente tinha o Mobral. E eu acho que vocês vão lembrar que os nossos pais, mãe falava muito isso. De vez em quando mãe falava, não vai estudar, vai fazer o Mobral, no sentido pejorativo. E esse preconceito que vem desse período do Mobral, ele respinga hoje ainda nos estudantes da EJA, de uma outra maneira, com outra roupagem. Então a gente tem que trabalhar para desconstruir esse preconceito para a gente poder ensinar matemática. Porque independente da modalidade de ensino que a gente estiver, para ensinar matemática, tem que ter motivação. Se eu já me sinto desmotivado naquele eixo, naquela modalidade de ensino, se eu já me sinto menor ali, é difícil trabalhar o processo de construção de conhecimento matemático. Então isso faz parte do professor que ensina matemática na EJA também. Uma outra coisa é a gente compreender quem são esses sujeitos da EJA. Eu não vou adentrar muito, porque eu acho que vocês têm essa percepção. São trabalhadores de atividades informais, são um pessoal que trabalha que mora na periferia. De acordo com a política da EJA, que é um documento publicado pela Rede Estadual de Ensino aqui da Bahia em 2009, a gente também tem uma diminuição da faixa etária e do afastamento desses estudantes da EJA desde 2009. Né? Eles começaram a perceber isso quando publicaram. O que isso quer dizer? Em um determinado tempo, né, mais para trás, eu acredito que vocês concordam, vamos sinalizando aí. O pessoal da EJA era um pessoal que tinha um período de afastamento maior da escola, do ambiente escolar, e aí eles voltavam porque eles querem, né, o desejo de conseguir concluir a educação básica. Hoje em dia, eu tenho turmas da EJA. Hoje, ano passado, eu tinha uma turma que o estudante mais jovem não passava de 26 anos. Então, 26, 25 anos. E o tempo de afastamento da escola é 2, 3 anos. Então, nesse caso, a gente tem que pensar, para ensinar matemática, considerar essa faixa etária, esse tempo de afastamento. A gente vai ter uma discrepância muito grande em algumas turmas e em outras não. Ano passado eu tinha uma estudante que tinha quase 70 anos, ela já tinha mais de 30 anos distante da escola, então a gente tem que considerar isso também para ensinar matemática, quando a gente tem um contexto que tem muitos alunos que têm menos tempo, mas a gente tem alguns que têm mais. Para ensinar matemática também, esse documento chama uma atenção que é muito contemporâneo, o que esse documento traz, em que, sua grande maioria, os estudantes da EJA são estudantes negros, e em especial, mulheres negras. Então, nesse campo, nesse contexto, eu não consigo compreender, não é nem questão de compreender, eu não entendo, eu vou trazer compreender mesmo, que hoje em dia, um professor que ensina matemática ou de matemática em qualquer modalidade, em qualquer etapa, não considere essas nuances sociais, né, essas discrepâncias sociais, o contexto racial, quando a gente vai planejar as aulas de matemática. E para isso, hoje, eu tenho lido, né, fazendo uma relação aqui, uma temática, um campo de poder, que discute sobre o feminismo negro, que é a interseccionalidade. E nesse campo, aqui no Brasil, a gente tem Carla Cotirene, inclusive, ela é aqui da Bahia, que é esplêndida na discussão sobre interseccionalidade. Tem Angela Davis também, no livro A Liberdade é uma Luta Constante. Quando eu li, eu entendi que ela já traz essa discussão de interseccionalidade para uma maneira, para além do feminismo negro, ela vai trazer sobre as interlocuções das lutas. Mas se eu tenho um perfil de estudante da EJA, que eu tenho muitos estudantes negros, e em especial mulheres negras, eu preciso considerar as lutas dessas pessoas, as fragilidades dessas pessoas, para eu planejar as aulas de matemática. Então fica uma reflexão também, que para ensinar
matemática na EJA, esses contextos precisam ser considerados. Isso está pautado em documentação, diga-se de passagem. Eu preciso considerar também a heterogeneidade desses estudantes da EJA. Quem fala sobre isso é Sônia de Vargas, num artigo que ela publicou em 2003, que é intitulado Migração, Diversidade Cultural e Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Nesse contexto, minha gente, ela vai falar sobre o quanto que a migração aqui no Brasil influencia para os contextos da EJA no decorrer aí do nosso território. E aí ela vai falar que a gente tem isso aí, eu acredito que vocês sabem tranquilamente, né? Considerar origem, religião, mercado de trabalho, experiência profissional, e ela discute que a gente precisa considerar a escolaridade desses estudantes. E eu trago para essa discussão da gente de considerar a escolaridade desses estudantes para o ensino de matemática, por quê? Em uma turma, eu vou ter estudantes que teve uma escolaridade que só foi até o Fundamental 1. A partir do fundamento, dentro do ensino regular, da educação básica regular. O ensino fundamental 2, ele não conseguiu continuar estudando por diversos fatores. E aí, nesse caso, ele vem para a EJA a partir do tempo formativo 2. Eu vou ter estudantes também que não conseguiram se alfabetizar. E aí ele vai entrar na EJA desde o tempo formativo 1. E eu vou ter aquele estudante que conseguiu vir dentro do ensino regular até o primeiro ano, chegou ali, tem muito esse perfil de estudantes do primeiro ano, que acabou tendo retenção, né, no primeiro ano várias vezes, e aí ele passa para a EJA direto no eixo 7. Então, dentro do tempo formativo 3, no eixo 7, que é onde a gente ensina matemática, a gente tem que considerar essas diferenças de escolaridade para planejar o ensino da matemática. Sobretudo porque o processo de construção de conhecimento desses estudantes é completamente diferente, a gente já tem isso como concordância, mas no contexto da EJA, a gente tem que pensar, é muito complexo, eu acredito que vocês estejam considerando adequado o meu pensamento. Além disso, a gente tem que pensar no olhar crítico social, político, econômico, do que a gente tem na nossa sociedade, no nosso país, para ensinar matemática EJA. Eu não vou falar muito, mas eu trouxe 3 autores para a gente poder discutir. Poder associar aí e ficar como referência. Skov Smosa, que vai trabalhar com educação matemática crítica, tem um livro dele, tem um livro de educação matemática crítica, Incerteza, Matemática e Responsabilidade. Tem Paulo Freire, que não tem como a gente pensar na EJA sem conversar sobre Paulo Freire, e aí tem o Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, e tem um livro de D'Ambrosio, que eu confesso que eu não li ainda, e eu não conheci esse livro, conheci recentemente, mas eu busquei algumas discussões, algumas referências para entender sobre o que está sendo discutido nesse livro de D'Ambrosio, que foi publicado em 2010, mas eu já vi que tem uma terceira edição que foi publicada em 2016, que é intitulado Educação para uma Sociedade em Transição. E nesse livro, apesar de não ter lido ainda, eu já mapeei que ele vai discutir, dentre outras coisas, eu separei três aspectos, né? Ele vai discutir que hoje em dia todos nós professores precisamos ter uma criatividade desinibida, no sentido de que a gente não pode, aí eu vou trazer um pouco da minha interpretação do que eu penso também. Hoje em dia não dá para a gente ser um professor de matemática ou que ensina matemática que só pense no conhecimento técnico, né, da matemática por ela mesma, porque a gente vai saber muita matemática por ela mesma, mas a gente não vai considerar outras dimensões, como a dimensão política, a dimensão humana desse processo de ensino e aprendizagem. Então, para eu ensinar matemática, eu tenho que ter essa criatividade desinibida. É aqui que vai entrar a resenha de Danilo. Amigo, eu não vou falar sobre a nossa resenha essa semana, mas Danilo fez uma arte, que eu, inclusive, vou plagiar mais para frente, que é nesse sentido, amigo, que ele propõe a criatividade desinibida. Ou seja, é a gente trazer um pouco da arte para o ensino da matemática. A gente precisa associar também as tecnologias digitais. E esse pensamento, minha gente, não serve só para eu ensinar matemática na EJA. Serve para ensinar matemática em qualquer etapa, desde a educação infantil até o ensino superior, e para eu também, independente da modalidade também. Uma outra coisa que D'Ambrosio vai discutir um pouco nesse livro, sobre as relações interculturais, eu acredito que vocês tenham alguma referência, e ele vai discutir sobre uma coisa que eu estou muito curiosa. Recentemente, eu não tenho referência sobre isso, mas vou falar aqui, que é o espaço adequado para a equidade social e cultural. Recentemente, eu conversei com uns colegas umas colegas que a gente está sempre trocando experiência, e aí eu percebi que tem um pessoal que está começando a pesquisar sobre equidade na aprendizagem matemática. É um campo novo, pelo menos até onde eu conheço, não li muita coisa, não vou confessar para vocês,
Mas é uma discussão, parece, apesar de ser muito subjetiva, parece ser bem atrativa. Fica aí uma dica para quem tiver interesse. Enfim, isso é o que eu tenho que pensar para ensinar matemática do ponto de vista de identidade. A gente precisa, dentro do processo de ensino e aprendizagem da matemática na EJA, fortalecer a identidade desses estudantes que estão lá. Mesmo quando a gente vai mediar uma aula que só esteja focada nos conhecimentos matemáticos. Daí a gente passa para um outro pensamento, só me um golinho d'água. A gente passa para um outro bloco, que eu vou chamar aqui, que a gente vai pensar no currículo. Aqui a gente vai conversar um pouco mais, vou botar alguns exemplos de ensino da matemática nesse bloco aqui. Quando é que eu penso em currículo da matemática? Eu vou falar do ponto de vista de documentação que orienta o nosso planejamento. E aí, leve em consideração que esse planejamento precisa ser coletivo, porque a gente está no eixo 7, tem que trabalhar matemática, química, física, biologia, artes, são 5 componentes curriculares que elas vão estar conectadas. Mas no dia a dia a gente tem momentos só da matemática e momentos coletivos. Mas para o currículo da matemática na EJA, eu vou ter que considerar o eixo temático, os temas geradores, aspectos cognitivos, aspectos socioformativos, aprendizagens desejadas e saberes necessários. Esses 6 aspectos. Eu vou falar um pouquinho de cada um e dar um exemplo para vocês. O eixo temático é quando a gente senta para planejar com o pessoal, coordenação pedagógica, com todo mundo junto, e a gente vai pensar o que é que a gente vai discutir em um determinado período. Não precisa ser, pode ser uma unidade letiva, um mês, uma semana, vai depender muito do nosso planejamento. Para a gente pensar nesse eixo temático, que é que a gente vai chamar, eu vou chamar de guarda-chuva para todo o contexto curricular do ensino da matemática na EJA, a gente vai considerar uma estrutura didática que é composta por 3 eixos. Então, quando eu vou pensar um eixo temático para ensinar matemática na EJA, eu tenho que considerar o tempo de aprender a ser, o tempo de aprender a conviver e o tempo de aprender a fazer. Quem está aí que já trabalha na EJA sabe que esses 3 aspectos aparecem à torta e à roda aí à medida que a gente vai para os planejamentos. No tempo de aprender a ser, eu tenho que pensar como eu vou trabalhar a matemática do ponto de vista que considera identidade, cidadania, saúde e meio ambiente. No tempo de aprender a conviver, a gente vai pensar no eixo temático que comporte, né, que faça conexão com todas as componentes curriculares e que considere trabalho, sociedade e os movimentos sociais. Já no tempo de aprender a fazer, a gente vai pensar no eixo temático que esteja ali relacionado com a globalização e com a economia. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é nesse eixo temático. Eu vou falando, depois eu trago um exemplo. Os temas geradores, Paulo Freire vem com uma referência muito forte, eu também vou deixar para comentar um pouco mais sobre isso no exemplo. Os aspectos cognitivos é quando a gente vai pensar no desenvolvimento cognitivo desses estudantes e que vai considerar a expressão, um discurso bem articulado, é o que está lá no documento. Então, para ensinar matemática, eu preciso trabalhar a expressão oral desses estudantes na EJA. Eu tenho que considerar o ler e escrever bem. Então, para eu ensinar matemática na EJA, vai ter que ter momentos de leitura, vai ter que ter momentos de escrita também, para além daquela escrita do algoritmo, minha gente. Eu tenho que apresentar uma postura crítica frente à sociedade. Aí eu vou ter que considerar um desenvolvimento crítico social. Aqui eu estou pescando que está nos documentos orientadores. Um desenvolvimento crítico, uma postura crítica social, política, econômica, cultural e religiosa. Eu vou abrir um parênteses aqui, que toda vez que eu falar política, é bom destacar, é uma política não partidária. Aí a gente vai construir esse desenvolvimento nesse sentido. Os aspectos socioformativos é quando a gente vai pensar o ensino da matemática na EJA que considere trabalho coletivo. Então, quando eu vou planejar a aula de matemática, eu vou ter que pensar em momentos coletivos. E, de preferência, que nesses grupos de trabalho coletivo tenham pessoas que pensem diferente. Porque um outro aspecto socioformativo, dentro do ensino de matemática na EJA, é eu trabalhar o desenvolvimento de um respeito às diferenças. Então, trabalho coletividade e respeito às diferenças. Por isso, a gente, quando vai conhecendo a turma, coloca 2 pessoas que têm pensamentos diferentes para debater e a gente trabalhar o respeito aos diferentes argumentos e tudo mais, dentro do ensino da matemática, tá? As aprendizagens desejadas seriam, então, aqueles descritores da prova SAEB, que é o que a gente conhece culturalmente, Prova Brasil, Provinha Brasil, que deixou de ter esse nome para passar a ter só o nome, todos de Prova SAEB. Então, os descritores que são compostos por competências e habilidades é o que vai, fazendo uma relação, é o que compõe essas aprendizagens desejadas. E o conhecimento matemático entra nos saberes necessários, né?
A gente faz toda essa estrutura e aí eu vejo quais conhecimentos matemáticos serão necessários para promover a discussão desse eixo temático e também a construção de conhecimento matemático durante a aula na EJA. E aí eu vou trazer uma referência de Newton Duarte, ele publicou um livro em 1985, que é intitulado O Ensino de Matemática na Educação de Adultos, que ele destaca duas coisas. Apesar da gente ter toda essa estrutura, eixo temático, tema gerador, aspecto socioformativo, saberes necessários, a gente tem que considerar tudo, mediar a aula considerando tudo isso, mas nunca esquecer que o nosso objetivo ali é ensinar matemática. Então, por mais que a gente vai discutir temas que estão relacionados com a sociedade, eu tenho que ter consciência que eu preciso aproveitar todo momento possível, que seja possível, para ensinar matemática, algum conhecimento matemático nesse contexto. E aqui entra uma característica da EJA, de que na EJA, vamos pensar o currículo do ponto de vista de conhecimento matemático. Não há linearidade na EJA. Eu vou caminhar à medida que esses eixos temáticos forem facilitando a construção de algum conhecimento. Às vezes, falando da minha experiência, às vezes eu vou fazer uma discussão de um eixo temático que propõe muito, a maioria parece muito porcentagem. Mas aí, ao fazer essa discussão e trazer, aí às vezes eu corro um pouquinho, venho para a matemática para discutir porcentagem e aproveito para colocar outros conhecimentos na conversa. Da porcentagem eu consigo até chegar em algum momento na álgebra e a gente faz essas relações, enfim, vocês devem concordar com esse pensamento. E uma outra questão que Newton Duarte fala, que a gente não pode esquecer hora nenhuma, é que enquanto professor ou que ensina matemática, a gente não pode deixar de ser político hora nenhuma. Mesmo quando eu só ensino o algoritmo, só a dimensão técnica da matemática, ela por ela mesma, eu estou promovendo algum nível de criticidade do ponto de vista de desenvolvimento político desses estudantes. Então, a gente tem que ter a todo momento que, ao ensinar matemática, sim, a gente é político e precisa assumir isso para que a gente consiga mediar aí um desenvolvimento também de político, crítico desses estudantes. O que eu posso compartilhar para vocês é que, já pensando nesse currículo, de exemplo, né, eu vou trazer dois. Ano passado, teve aquele momento, no ano passado, está bem próximo do que a gente está vivendo agora, que foram as queimadas na Amazônia, que foi aquele boom que acabou tomando manchete do mundo inteiro, mas no ano passado foi bem específico na Amazônia. Então a gente mudou todo o planejamento, a gente tinha uma discussão para ser feita, então a gente mudou aquela semana, o eixo temático daquela semana vai ser relacionado ao tempo de aprender a ser, a gente trabalhou meio ambiente. O tema gerador era então as queimadas na Amazônia, em 2019. Acho que foi isso mesmo. Queimados na Amazônia em 2019. Os aspectos cognitivos e os aspectos socioformativos é tudo isso que a gente já conversa, né? Desenvolver leitura, escrita, oralidade, coletividade, respeito à diferença. A aprendizagem desejada era, vou aqui pincelar com vocês, compreender a importância do ecossistema, análise crítica, analisar criticamente a realidade do que de fato está promovendo as queimadas, algo nesse sentido. E os saberes necessários, aí a minha colega de biologia ia pensar nos conhecimentos biológicos, meu colega de química, os conhecimentos químicos, eu ia pensar então nos saberes matemáticos que eu ia trabalhar dentro desse eixo meio ambiente queimados na Amazônia lá em 2019. O que é que eu fiz? Peguei várias reportagens de várias plataformas, G1, UOL, Terra, isso que a gente já tem, busquei várias reportagens e busquei também alguns dados no INPE, na plataforma do INPE. Esses dados dessas plataformas de reportagem apresentam muita porcentagem e muito gráfico. Mas, minha gente, trabalhar gráfico na EJA é uma coisa gostosa, porque a gente pode trabalhar gráfico de uma maneira bem tranquila, porque aqui eu vou trazer um parênteses para vocês refletirem sobre o que é nível de proficiência em matemática de maneira geral. A gente tem um nível de proficiência em matemática para os estudantes da EJA, conjecturando aqui, de acordo com a minha experiência, é um nível baixo. Eles estão começando, desenvolvendo ainda. Então, aí eu tenho que pensar em trabalhar gráficos dos mais simples possíveis. E essas reportagens, não foi eu que fiz, não foi ninguém pensando no ensino da EJA, vai apresentar gráficos de várias maneiras. Então, a gente faz uma discussão, o que é que Cassiano faz, o que é que eu fiz naquele período. Chamei os meninos para conversar, os alunos e as alunas, para conversar sobre as queimadas, o que é que eles estavam achando antes de apresentar reportagens. Então, eu trabalho a oralidade.
A gente fez, então, entrega as reportagens para trabalhar em grupo, para desenvolver coletividade, respeito às diferenças, e a gente promove uma discussão. Nessas discussões, eles começam, aí nesse momento, eles começam a se pautar nas informações das reportagens. Então, fala tantos por cento, esse ano aumentou tantos por cento em relação ao ano passado. Quando eles falam esse argumento, na fala, né, deles, eu falo, e o que isso quer dizer? E aí eu já trago a conversa para a matemática, para a gente tentar construir conhecimento de matemática. Vamos pensar aí, porcentagem, mas poderia ser, a gente pode dar porcentagem, como eu falei, e seguir para outros. E a gente faz essa conversa. O que eu quero deixar aqui evidente para vocês é que eu não discuto aquela porcentagem detalhada, decimal, não. A gente faz uma discussão de porcentagem. Primeiro simples, eu faço uma relação com 10%, 20% e tal. A gente vai conversando assim, e aí a gente vai aumentando o nível de proficiência aos poucos. É nesse sentido que vai acontecendo lá. Trabalhar com gráfico na EJA também, nesse sistemático, foi interessante. Eu busquei sempre trabalhar, inicialmente, com os gráficos de barra, porque fica mais fácil para eles entenderem. Depois eu trouxe alguns gráficos de linhas. Teve algumas representações gráficas voltadas para a estatística também, que eu consegui trabalhar, mas eles têm muita dificuldade. Então, se você vai ensinar EJA, na matemática na EJA, a gente tem que estar com o tratamento da informação o tempo inteiro, porque o tratamento, dentro do contexto social do dia a dia, as representações gráficas aparecem em todos os jornais. Então, para a gente ter um nível de criticidade do que está acontecendo na sociedade, a gente precisa interpretar esses gráficos, essas tabelas. Então, o que eu deixo de sugestão para o ensino de matemática da EJA é trabalhar com esse tratamento da informação o tempo inteiro, paulatinamente. Um outro exemplo que eu trabalhei com esses estudantes ano passado, eu digo eu, gente, mas foi a gente, o grupo, né? Tinha uma reportagem que falava sobre a discrepância salarial entre uma pessoa negra e uma pessoa branca residente de Salvador. E aí a gente cai na porcentagem de novo, infelizmente. Mas eu não só trabalhei em porcentagem, né? Só como exemplo. Então, qual era o eixo temático? Vai estar dentro da primeira estrutura, do primeiro aspecto da estrutura didática, tempo de aprender a ser, identidade. Qual era o tema gerador? Vou pensar aqui, discussões raciais, né? Questões raciais, racismo, discrepância social, enfim. E aí a gente vem trabalhando, fez toda uma discussão, e é impressionante como, nessa experiência que eu desenvolvi, os estudantes não tinham essa percepção dessa discrepância salarial, até mesmo quando era no mesmo cargo, e, sobretudo, onde que as pessoas negras da cidade de Salvador estão trabalhando e onde que as pessoas brancas da cidade de Salvador estão trabalhando. Levando em consideração também que Salvador seja uma das maiores cidades, se não a maior cidade fora de África, que tem população negra. Então, isso foi bastante interessante, a gente discutiu, foi uma aula maravilhosa. Onde é que entra a escrita? Depois de tudo isso, geralmente a gente pede para eles escreverem um texto falando da experiência e o critério, o requisito é que apareçam dados matemáticos nessa produção textual. Me avisa se eu passar o tempo, porque eu estou até com medo do pessoal motivar. Não passou, não. Tanto que eu... Mas ok, diga. Tem alguns comentários aqui no chat falando sobre a tua palestra. Aí a Aleph falou assim: a nova grade curricular traz um estágio específico para a EJA, um avanço importante. Concordo, porque a gente na faculdade não vê tanto assim, né, uma matéria específica para o lado da EJA. A gente vê quando a gente faz estágio, dependendo muito da escola, porque a gente pega mais escolas regulares. Quando eu falei aqui de Rodrigo, foi porque ele estagiou à noite. E à noite tem mais o EJA, né? E ele contava na sala sobre a dificuldade que ele tinha nessa questão do estágio. Pronto. Aí Josi falou assim: diferente do que muitas pessoas pensam, a EJA não se preocupa em somente fazer com que esses jovens e adultos aprendam a ler e escrever. A EJA tem como característica uma proposta pedagógica que leva em consideração as individualidades de cada ser humano e os conhecimentos adquiridos por eles no decorrer de suas vivências diárias, quer ser na vida pessoal, quer seja no mercado de trabalho. Teve um aqui que ele queria perguntar o seguinte: como lidar com as dificuldades, assim, qual a maior dificuldade que se encontra para lidar com diferentes realidades? Quem sabe o que acontece, né? Assim como também no fundamental, no médio também. Como que foi para tu, assim,
lidar com essas dificuldades com realidades diferentes. Por exemplo, quando eu estou no estágio agora, no médio 2, no médio, no 1, que eu acho que é observação e coparticipação, já esqueci. Aí, na jornada pedagógica do CEP, que é onde eu estou estagiando, a professora falou assim, sobre a questão, né, a dificuldade que ela tem na sala de aula de, por exemplo, tem um aluno que ele chega em um módulo, já tem outro, na mesma sala que está em outro módulo, aí já tem outro aluno que já está em outro módulo. Então, assim, como lidar com essas diferenças, essas dificuldades, assim, de níveis diferentes e realidades diferentes também? Eu sempre faço uma relação com a teoria de Vygotsky, no sentido da gente, a gente tem que fazer alguns malabarismos para encontrar uma zona que seja confortável para todos. Então, a primeira coisa que para a gente conseguir lidar com isso é considerar a relação humana. Porque quando eu considero a relação humana e me aproximo do estudante para poder tentar compreender as dificuldades dele, das realidades, de avanços e tudo mais, eu vou em um, vou em outro, e aí eu vou tentando fazer de encontrar essa zona. Mas aqui eu vou fazer um paralelo assim. Hoje em dia, a gente está caminhando para ter um processo de educação muito, como é que fala, personalizado. Então, hoje em dia, a ideia é ensinar matemática e dentro da sala de aula você percebendo, né, os níveis de desenvolvimento de conhecimento matemático, vamos especificar assim, mas podemos considerar outros, a gente propõe atividades diferenciadas. Mas não diferenciadas no sentido de segregar, mas de quem está com dificuldade conseguir fazer uma relação. Um exemplo, a gente propõe atividades para que todo mundo desenvolva juntos, mas que a gente tenha uma atividade personalizada para aquele estudante que tem está com alguma dificuldade. Só que a gente tem vários níveis de dificuldade, a gente tem que se preparar para esses diversos níveis de dificuldade. Essa é uma pergunta muito subjetiva, porque a gente só consegue encontrar essas soluções na prática mesmo, é muito interessante, mas o que eu vou deixar de resposta é isso, a gente buscar uma zona que considere o nosso bem-estar psicológico, o nosso bem-estar pessoal, a possibilidade de sempre possibilitar o desenvolvimento dessas pessoas. A gente tem que lembrar que a gente está lidando com pessoas, a gente às vezes foca o ensino da matemática só na matemática. Eu tenho chegado a essa conclusão de que essa é uma característica muito forte dos professores de matemática de uma maneira geral. Do meio por fim, e eu faço isso direto, gente, não é... A gente acaba focando, a gente esquece da pessoa e só foca no conhecimento matemático, né? Se ele está desenvolvendo ou não. Então, quando eu levo para esse lado mais humano, e pelo menos dentro da minha prática, é assim que eu lido, dentro desse lado humano, conseguir compreender quais são essas dificuldades do ponto de vista emotivo, do ponto de vista cognitivo, e tento trabalhar, buscar uma zona de conforto nesse sentido. Não sei se contemplei. Diga aí se tem mais alguma. O que eu vou deixar para. Eu estou entendendo essa reflexão de ir, eu não sei se eu entendi dentro das aulas, da nossa prática docente, seria isso? A gente, sim, sim, eu estou entendendo. Eu concordo com o Ibe, é muito complexo, é difícil, gente, a gente ter essa relação. A gente fala da relação humana, mas é uma relação, essa relação humana, como a gente é um. Hoje eu trabalho em 8 turmas. Então eu tenho em torno de, vamos pensar que tem 35 a 40 alunos, vai ter em torno de 220 a 240 alunos. Pensem aí o que é lidar, eu como uma referência de relação humana para 240 pessoas e tentando que dentro desse processo buscar fazer essa reflexão para poder tentar mediar a construção de conhecimento matemático. É muito difícil. A minha sugestão é que a gente sempre faça no decorrer do tempo. Na EJA, eu ia até trazer isso como exemplo. Eu trouxe toda essa conversa, mas eu falei das fronteiras.
E onde é que essas fronteiras aparecem, então, dentro da prática docente? Apesar de ter toda essa estrutura curricular de eixo temático, tema gerador, todo esse processo, quando a gente planeja isso, a gente conversa sobre isso, mas quando eu chego na EJA, na sala de aula, gente, a primeira coisa quando eu entro no primeiro dia de aula, que eu entro é de praxe. Tanto que eu já vou para a sala dando risada quando eu vou para a EJA. A primeira aula, quando eu entro, o pessoal, eu entro, boa noite, gente, como é que vocês estão? Aí eles, todo mundo sempre muito nesse primeiro momento mais travado, mas alguém sempre dá uma pergunta. É aula de quê, professor? É aula de matemática. Todo mundo dá risada, aí fica aquele silêncio. Sabe aquele segundo de silêncio que a gente, depois da risada? Aí alguém dá uma risada e fala assim, professor, eu não sei nada. O que é que eu vou? Eu vou perder esse ano, porque eu não vou conseguir fazer nada. Mulher, se acalme, mulher, tenha fé em Deus. Eu nem entrei, vocês nem me conheceram. E aí essa é a primeira fronteira. Porque o que é que acontece de readequação, vamos pensar assim, de readequação em relação à sala de aula? A aula de matemática na EF. Se eu chegar na primeira aula com um texto, né, uma atividade, aí eu falei que a gente tem que ler, escrever, trabalhar a oralidade dentro da aula de matemática. Já fiz isso, viu, gente? E me quebrei. Porque eu chego lá com a atividade dentro da proposta que está dos documentos orientadores, da apresentatividade. Gente, vamos ler, vamos discutir aqui e tal. Todo mundo termina a aula, no outro dia minha fama na escola é que eu não ensino matemática, que eu sou o mangue. Olha só a cultura, a percepção cultural dos estudantes para o que é aprender matemática e o que é ensinar matemática. Então, se eu proponho, e não é que eu não trabalho com conhecimento matemático, não, nessa perspectiva de dentro da discussão trazer um conhecimento matemático. Porque para esse pessoal, para as pessoas da EJA, em grande maioria, dentro da minha experiência, aprender matemática a gente trabalha o algoritmo o tempo inteiro. É fazer aquela continha. Então, Ibi, eu vou fazendo essa reflexão assim. Hoje em dia eu só faço assim, viu? O primeiro mês, eles têm um nível de proficiência muito delicado nas operações básicas, Ibi. Então, o primeiro mês é só as operações básicas. Agora, minha gente, vou contar para vocês como é que acontece até eu chegar nessa proposta que eu discuti com vocês da EJA. É conta. Conta, que tem dia que eu falo, meu Deus do céu, eu não pensei que eu ia voltar a fazer tanta conta. Então eu encho o quadro de conta, porque vou conversando com eles. Vocês estão conseguindo entender, gente? Estou. E aí, e assim, minha gente, aí você fala assim, um mês, Cassiano, um mês, porque a dificuldade do pessoal na operação básica é gritante, é muito delicado. Então eu vou trabalhando, conta. Do meio para o fim, eu entro nas expressões numéricas, mais simples. Do meio para o fim, eu apresento uma potência de expoente 2, 3 no máximo, uma raiz quadrada, e a gente vai nessa pegada das expressões numéricas. E conta. Cassiano corrige conta. Tem dia que eu falo, Jesus, eu estou saindo saturado. Mas para eles é significativo. Como é que eu vou, então, fazendo essa reflexão para entrar na proposta curricular que eu discuti com vocês aqui agora? Eu vou, então, do meio para o fim, boto uma primeira questão, várias contas. Uma primeira questão, eu sempre começo pela aritmética, tá, gente? Deu para perceber. Aí eu coloco uma primeira questão que tem uma reflexão. E aí, vamos conversar, a gente vai começando a conversar assim. Aí eu boto na outra aula, eu boto umas contas, e aí boto mais duas questões. Do meio para o fim, eu chego um dia que eu corrijo a questão, corrijo as atividades das aulas anteriores, e aí falo, agora vocês vão fazer o seguinte, vão escrever um texto para mim, falando sobre o que vocês aprenderam e o que vocês ainda têm dificuldade. E de preferência que no texto vocês busquem no caderno, né, uma conta que vocês conseguiram fazer tranquilo, uma conta que vocês tiveram dificuldade. E aí eu vou ampliando essa percepção cultural do que é ensinar matemática por outros caminhos, começando do que eles já sabem, do que eles já têm por percepção cultural. E aqui eu faço um parênteses para dizer que o conhecimento, trabalhar o ensino da matemática por meio do tradicional é ótimo também, gente. A gente não pode não trabalhar. O que eu não concordo hoje, no meu pensar, sendo educador matemático, é só trabalhar o tradicional. E às vezes a gente trabalha muito tempo tradicional, mas quando a gente leva em consideração a relação humana, a relação afetiva, só isso já faz com que esse tradicional tome uma outra roupagem. Então é assim que eu vou. Do meio para o fim, sabe o que acontece para eu poder mudar? Só para vocês terem noção, eu conversei tudo isso com vocês. A gente vai. Fernando está aqui na live, sabe? A gente vai Cássio, por falar nisso,
Fernando colocou aqui, o Cassiano fala um pouco sobre o dia a dia dentro da sala de aula, na turma da EJA, e as maiores dificuldades que os alunos apresentam. Calma que tem mais. Eu vou ler os comentários aqui que não são perguntas e depois vou ler as inscrições, tá? Por exemplo, o Gabriel, ele quer fazer uma pergunta também. Danilo, o professor, fala assim, conforme conversamos, as relações humanas são necessárias em todas as etapas, principalmente em nossa área. Alívio, ele coloca assim, acredito que essa questão de olhar a pessoa que não e não apenas o conhecimento matemático, porque no estágio o foco é a matemática, é uma loucura. Calma aí. Deixa eu colocar aqui por ordem. Gabriel, ele quer fazer uma pergunta. Aí eu vou abrir para fazer uma pergunta. Mas antes tem... Vou terminar de ler os comentários. Mirella também tem um comentário aqui que é uma pergunta. A própria Luciane falou assim, parabéns, Cassiano, obrigada por nos trazer uma reflexão tão necessária e importante. A própria Francisleide falou, boa noite, Cassiano, é um orgulho para nós. Chora não, Cássio. Não, eu tô rindo aqui. Eu gostei de vocês. Depois eu faço as resenhas. Depois eu faço os comentários da resenha. Leia falou assim eles têm certeza que estão aprendendo matemática. A prof. Francisleide também fala assim, já lecionei na EJA e realmente é um desafio. Rodrigo, que foi o menino que eu falei do estágio, ele falou assim, logo no início dá muito medo, você sente que não sabe o que fazer, mas isso vai mudando com a experiência, porque aí você vai conhecendo a turma, e para você conseguir fazer um bom trabalho na EJA, você tem que pesquisar bastante e usar a criatividade. Verdade. E Paty falou assim, já observei algumas aulas do EJA, e como professora do Ensino Fundamental 1, pude perceber que não é nada fácil. Agora, a gente vai para as perguntas. A de Fernando, ele fala assim, Cassiano, fala um pouco sobre o dia a dia dentro da sala de aula, numa turma da EJA, e as maiores dificuldades que os alunos apresentam. Aí depois disso, que eu vou responder a dele, tem Gabriel que quer fazer uma pergunta também, e depois eu leio a de Mirella. Tá, Nando, o dia a dia vai ser mais ou menos isso que eu falei, ia falar que eu combino com café, daí tu sabe. Eu tenho um dia que eu marco um café e aí a avaliação oral eu falo assim, gente, antes de tomar o café, vamos falar, vocês estão gostando da aula? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu não preciso mudar? O que é que vocês estão aprendendo? O que é que vocês não estão aprendendo? E é nesse sentido que a gente vai trabalhando essas avaliações oral, escrita e tudo mais, artística também, tem que ter a geometria, me ajuda nesse caso, muito também. As dificuldades, Nando, a gente conversa muito e tu sabe, lidar, primeiro, desconstruir a nossa concepção do que é aprender matemática. Essa é a primeira dificuldade, porque nós todos que estamos aqui somos professores de matemática, a gente sabe que em alguns momentos a gente eleva muito o parâmetro do que é aprender matemática. A gente cria no outro, no caso nos estudantes, que a gente cria expectativa de que eles têm que aprender aquilo que a gente sabe. E essa é uma primeira fronteira que faz com que a gente se desmotive em alguns momentos. Quem nunca aqui falou, meu Deus, a gente sai da aula, fala, meu pai, esse povo não aprendeu nada, Jesus amado, resmungando. Eu acredito que todos nós. Mas isso também é realidade, porque tem as dificuldades do pessoal que está muito relacionado com o contexto social do nosso país, mas também tem muito do nosso parâmetro do que a gente acredita ser aprender matemática. Então, essas são as dificuldades. A dificuldade da EJA, gente, além de tudo isso, né, do que o pessoal pensa, da percepção o pessoal pensa da matemática, tem muitas questões sociais. Vocês podem imaginar diversas questões sociais em que a gente tem que, às vezes, fazendo a metáfora aqui, pegar aquele aluno no colo mesmo, sabe, dar um apoio àquele aluno, porque são dificuldades que eu não vou comentar muito aqui não, é difícil. Eu acho que contemplei, Nando. Veja aí, me fale. Responde aí, Nando. Gabi, pode ficar à vontade para fazer sua pergunta. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Cassiano, parabéns aí pela sua explicação, foi ótima. E minha pergunta é uma pergunta mais um pouco pessoal. Eu queria saber sua principal dificuldade que você teve ao começar a lecionar para a EJA. E como o próprio D'Ambrosio fala, ele diz que é importante a gente abrir o espaço para o conhecimento dos alunos se manifestar. Como você está trabalhando na questão da EJA, de pessoas que já atuam em alguma profissão, como pedreiro, como costureira,
essas pessoas, querendo ou não, eles usam a matemática de uma forma informal e pensam que a matemática formal, quando você vai apresentar o algoritmo, é um bicho de 7 cabeças, mas intuitivamente, no cotidiano, eles já usam a matemática. Então, eu queria saber quais formas que você consegue superar essas dificuldades e se você, em algum momento de toda a sua experiência, você já chegou a utilizar a resolução de problemas para apresentar um conteúdo matemático e passar esse conteúdo e a modelagem matemática. Olha, a principal dificuldade, Gabriel, foi eu entender o que é a modalidade EJA. Porque a gente pensa, pelo menos no meu caso, eu pensava que eu sabia o que era a modalidade EJA. Então, a minha primeira dificuldade, minha principal dificuldade foi parar, respirar, onde é que eu estou, deixa eu compreender qual é a proposta para ensinar matemática da EJA e, a partir daí, lidar, né, tendo conhecimento dessa proposta, lidar com as fronteiras que aparecem, né, que surgem dentro da prática docente, né, quando a gente está lá ensinando aula, dando as aulas de matemática. Quais formas? Você perguntou da resolução de problemas? Sim, trabalho muito com a resolução de problemas. Agora, nesse caso, não, às vezes eu não trabalho aqueles 10 passos que o No Chique fala. Eu não lembro, no Chique Elevato, eu não lembro qual ano foi o artigo, tem um livro também, eu não lembro o ano de publicação, mas eu trabalho a resolução de problemas, às vezes como recurso, às vezes como metodologia, mas às vezes eu faço as adequações. A gente, na graduação, pelo menos quando eu saí da graduação, eu achava que eu trabalhar a resolução de problemas, eu tinha que trabalhar sempre aqueles 10 passos, que tem a plenária, tem tudo mais. Mas hoje eu entendo que não, porque a gente, dentro da prática docente, lida com dificuldades que aparecem e a gente faz as readequações, né? Então, nesse caso, sim, já trabalhei fazendo as adequações necessárias e cada situação é uma situação. Quanto à modelagem, depende, se for naquele sentido, de eu pegar uma situação, por exemplo, a gente vai, tá tendo surto de dengue, a gente sabe que as pessoas que já tiveram dengue, já não vai pegar aquele tipo de dengue naquele momento, e a gente vai modelando para saber a quantidade para poder conseguir encontrar uma equação, por exemplo, que consiga perceber quanto a população está suscetível. Nesse sentido, eu não me lembro de ter trabalhado a modelagem, não. Talvez eu vou fazer aqui um comentário que seria trabalhar a modelagem como recurso. Né? Não vou nem falar isso. Eu trabalhei em alguns fragmentos da modelagem dentro do contexto da EJA. Mas aquela modelagem como a gente discute na universidade, não. Eu acho que você falou alguma coisa de quais formas, eu não estou lembrando para te responder, Gabriel. Quais formas, alguma coisa. Eu também não lembro não, mas com relação à modelagem, qual foi essas pequenas coisas da modelagem que você aplicou? Quais foram os resultados que você conseguiu atingir? Foram os resultados esperados ou não? Eu vou trazer um exemplo do ponto de vista que eu não sei se os resultados esperados é do ponto de vista de conseguir chegar a um resultado de uma função ou uma equação, vamos chamar assim. Não cheguei nesse resultado. Eu vou, dentro do contexto da discussão, quando eu trago uma reportagem que tem algum viés, algum aspecto que pode apresentar modelagem, eu tento fazer essa relação. Mas, gente, olha que isso, dentro da matemática, isso é chamado de modelagem matemática, para vocês perceberem a relação da matemática com o dia a dia, a importância da matemática para resolver problemas necessários. Talvez se a gente estivesse tendo aula hoje, com certeza, a coisa que eu faria com certeza, se a gente estivesse tendo aula durante a pandemia, era falar das previsões matemáticas. Os matemáticos estão prevendo tantos mortos, a gente viu muito isso no jornal. Isso é modelagem, do meu ponto de vista, e talvez eu tivesse trabalhado, com certeza eu trabalhei, mas eu não trabalhei não, porque a gente teve pouquíssimos momentos com os estudantes da EJA. Mas dentro dessa ideia de modelagem, modelar, Cassiano não fez. Eu peguei, quando eu percebia, e fazia a relação do ponto de vista de conversa.